Olá, sejam muito bem-vindos. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar em dois conceitos centrais da metodologia Inner Circle Trader. O objetivo é bem claro: aprender a diferenciar os movimentos de preço, que são, digamos, padrão, daqueles que são, na verdade, considerados padrões de manipulação. Vamos juntos entender como identificar o ritmo natural do mercado e, principalmente, como sacar quando esse ritmo é distorcido de propósito. E para começar, uma pergunta que é a base de tudo, né? Quando a gente olha para um gráfico de preços, o que estamos vendo? É só um monte de ruído aleatório, o resultado de milhões de decisões independentes? Ou será que existe ali uma estrutura escondida, uma intenção por trás de certos movimentos? Bem, a teoria que a gente vai explorar hoje sugere que é, com certeza, a segunda opção. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos decodificar o ritmo do mercado, falando sobre os impulsos de preço. Depois, a gente entra na parte da farsa, a protração do mercado. E para fechar, vamos juntar tudo e ver como combinar esses conceitos na prática. Ok, vamos lá. Tudo começa com o básico do básico, o bloco de construção fundamental de qualquer movimento de preço, o que chamamos de impulso de preço, ou, no termo original, impulse swing. E o que é um impulso de preço? É bem simples, na verdade. É aquele movimento claro, sabe? De um topo até um fundo, ou de um fundo até um topo. Essa é a unidade mais básica de movimento que a gente consegue ver no gráfico. Se a gente parar para pensar, toda a ação do preço nada mais é do que uma série desses impulsos. O mercado sobe e desce nesse zigue-zague constante. Topo para fundo, fundo para topo. Esse é o ritmo, a respiração do mercado. Entender isso é o primeiro passo para tudo. Agora, é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Embora todo o movimento do preço seja feito desses impulsos, eles não são todos iguais. Alguns são só parte do fluxo normal, mas outros têm um propósito muito mais específico e, segundo a fonte, uma influência bem maior. E isso nos leva direto para a segunda parte. Aqui a gente vai fundo num conceito chamado protração do mercado. Pensa nela como um impulso de preço que vem com uma intenção oculta, basicamente uma farsa, um movimento para enganar. Então, o que define a protração do mercado? Bom, é um impulso de preço, sim, mas com duas características que mudam tudo. Primeiro, ela é super sensível a horários específicos do dia. E segundo, o propósito dela não é dar continuidade a uma tendência, e sim manipular. Olha só essa comparação, fica bem claro. De um lado, o impulso de preço normal, que é o ritmo geral do mercado. Do outro, a protração, que é um movimento que acontece em horários-chave, muitas vezes vai contra a direção que todo mundo espera e por isso serve como um sinal de manipulação. O que transforma um no outro? Basicamente, o fator tempo. A fonte que estamos analisando usa um nome bem sugestivo para isso, Judas Swing, ou o movimento de Judas. O nome já entrega a ideia, né? É traição pura. É aquela falsa alta que atrai os compradores bem na hora errada para logo depois o preço desabar. Ou a falsa queda que faz todo mundo vender do desespero para logo em seguida o preço disparar. É um movimento desenhado para enganar. Tá, mas quando esses movimentos costumam aparecer? A teoria aponta para janelas de tempo bem específicas, sempre ligadas às aberturas das grandes sessões. O foco principal seria logo depois da meia-noite no horário de Nova York, que coincide com a abertura de Londres, e de novo depois das 7 da manhã, na abertura de Nova York. Esses são os horários considerados críticos para a formação desses movimentos. Mas por que isso aconteceria? Bom, o propósito é totalmente estratégico. A ideia é manipular o sentimento geral, fazer a galera entrar do lado errado do mercado e, claro, buscar liquidez, ou seja, acionar as ordens de stop loss de muita gente. O ponto-chave é o seguinte: a protração é um sinal que aponta para o lado contrário. Se o movimento falso é para cima, a intenção real do mercado é para baixo, e vice-versa. Certo. Agora que a gente já entendeu os dois conceitos de forma separada, vamos juntar as peças. Como é que o impulso de preço e a protração do mercado se encaixam para criar uma estrutura de análise que faz mais sentido? O processo de análise pode ser dividido em 4 passos bem lógicos. Primeiro, identificar o impulso principal, a direção maior do mercado. Segundo, ter paciência e esperar uma daquelas janelas de tempo que a gente falou. Terceiro passo, identificar a ocorrência do tal Judas Swing, aquele movimento que vai contra a tendência principal. E por último, antecipar que depois dessa farsa o preço vai reverter e continuar na direção do impulso maior.
E aqui tem um detalhe técnico bem importante. Esse movimento falso não é à toa, ele tem um objetivo. Muitas vezes ele serve para empurrar o preço para um nível que a gente chama de premium, ou seja, uma área mais cara dentro da faixa de negociação. E isso cria o que seria um ponto de entrada com alta probabilidade para quem está esperando a reversão. A fonte resume a intenção por trás da protração do mercado de uma forma bem direta. Basicamente, não é um ruído qualquer. É um evento projetado com um propósito muito claro: manipular a percepção e as decisões de quem está participando do mercado. E isso tudo nos leva à nossa reflexão final. Se a gente passa a aceitar que padrões como esses podem existir e que eles são projetados para serem contraintuitivos, isso muda completamente a forma como a gente olha para os gráficos. A pergunta que fica no ar é: agora que esses padrões foram mostrados, o que mais pode estar aí, escondido bem na nossa frente? Obrigada pela companhia e até a próxima.